Fala pessoal, aqui é o Jorge e nesse vídeo nós vamos conversar sobre como estudar para o concurso público do quadro geral da Prefeitura de Palmas. Eu vou fazer um vídeo bem parecido com o vídeo que eu fiz sobre como estudar para o concurso público da saúde, mas com as suas devidas modificações. Então, antes da gente começar a trocar essa ideia, não se esqueça de contribuir para o crescimento do nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo, porque isso ajuda demais com o crescimento do nosso canal aqui na plataforma, para eu ter ânimo e disposição, sabendo que o canal está crescendo, para continuar postando vídeos exclusivos dos concursos públicos no estado do Tocantins. Então, vamos lá para a tela do meu computador. Então, olha só, meus queridos, eu tenho aqui o edital do quadro geral da Prefeitura de Palmas. Quando a gente pensa na questão de elaboração de estratégia de estudo, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir para o conteúdo programático, tá? Que fica ali na parte final do edital, verificar as matérias que vão cair. Diferente do concurso público da saúde, a gente tem aqui matemática e raciocínio lógico no lugar de legislação do SUS. Então, esse aqui é o materialzinho que eu utilizei para falar sobre como estudar para o concurso público do SUS. A gente tem aqui matemática e raciocínio lógico. E eu vou pegar aqui também um cargo, por exemplo. Vou pegar aqui um cargo, o cargo de assistente administrativo. Essa parte aqui para a gente conversar sobre, para a gente poder dar um exemplo, né? Porque cada um tem que aplicar isso ao seu cargo, sobre como estudar para a parte específica desse conteúdo. Então, temos aqui as matérias: língua portuguesa, legislação do SUS, história e geografia do Tocantins, matemática e raciocínio lógico. E o que acontece aqui? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as matérias. Então, eu identifico aqui, olha só, para nível médio, português, história e geografia, matemática e raciocínio lógico, legislação do município de Palmas e aquela parte do conhecimento específico. Para nível superior também não muda, a parte de conhecimentos básicos é a mesma coisa. Você pode ver que não cai muita coisa em matemática e raciocínio lógico, tá? É uma prova boa de ser feita. E aqui em história e geografia do Tocantins, a gente tem história e geografia de Palmas, beleza? E aí vem a parte específica aí de cada um dos seus cargos. Identifico a matéria, né, as matérias, identifico a matéria do meu cargo, passo a elaborar o meu planejamento de estudos. Na elaboração do planejamento de estudo, identifiquei as matérias. É o nosso primeiro ponto. Quando a gente pensa no planejamento de estudos, com base no que eu acredito que você tem que fazer para ser aprovado em concurso público, isso eu trago de acordo com a minha experiência, tá, pessoal? Aquilo que eu acho melhor para ser feito, o que me levou a ser aprovado. Então, a gente tem uma base estratégica que eu chamo de TQR, que é você ter um contato com a teoria, fazer questões Q e revisar R. A nossa base de estudo, ela tem que ser focada na otimização de tempo, porque quando a gente otimiza tempo, a gente consegue ganhar tempo lá na frente para a gente repetir e memorizar. E isso ajuda a gente a fugir do branco que dá na hora da prova. Então, veja bem, para o mundo dos concursos públicos, aprender, compreender é muito importante, mas memorizar é tão importante como. Não existe uma coisa aqui mais importante do que a outra. Aprender não é mais importante que memorizar, e memorizar não é mais importante que aprender. Tudo aqui tem a mesma importância, beleza? E outra coisa, como a gente está falando em otimizar tempo, para eu conseguir resolver mais questões, para eu conseguir revisar mais, videoaula nem sempre é a melhor opção. Você só tem que adotar ela, é uma máxima, né? Como se fosse um princípio. Você só tem que ir para a videoaula nas matérias que você tem dificuldade, nos pontos específicos que você tem dificuldade. Então, olha só, mesmo que você tenha dificuldade na matéria, você tem que ver se você consegue aprender através da leitura e deixar a videoaula para aqueles pontos que você não conseguiu aprender através da leitura. Porque o concurseiro tem que estar sempre focado na otimização de tempo, para ele ganhar tempo, para ele conseguir revisar mais. Veja bem, língua portuguesa tem lá as suas particularidades, né? Então, a gente falou sobre, elencamos as matérias, trouxemos os pilares, e agora a gente vai falar sobre as particularidades de cada uma das matérias. Língua portuguesa, o que acontece aqui? Cara, eu considero uma matéria difícil, tá? Então, a gente abre uma exceção, né, daquela estratégia que a gente vem conversando, porque eu acredito que a pessoa que está iniciando, o cara que está iniciando tem que ir para videoaula, certo? E fazer questões e revisão. Agora, o avançado é diferente. Se o avançado estiver parado, né, ele já estudou bastante, mas no momento ele está parado, ele vai voltar a estudar. Cara, faz uma releitura dos seus cadernos, tá? Ou do teu material resumido, e depois já cai para as questões e para revisão.
Agora, se você não tá parado, já vem estudando, já tá pegando aula, já tá ali naquele fluxo, né? Deixa a teoria de lado, vai para a questão e vai fazer revisão. Importante observar que a gente não trata todas as matérias de forma igual. Não tem como tratar o estudo de forma linear, porque cada matéria a exigência é diferente, a forma de cobrança é diferente e o nível que o concurseiro se encontra é diferente. Quando você vai para um cursinho que você trata todas as matérias de forma igual, tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você deixa de ter um crescimento mais rápido, mais otimizado numa matéria que você tem facilidade. E aí tu não ganha tempo, você age sempre como se você estivesse iniciando, e isso não é interessante. Agora, a segunda matéria, né, aqui a gente tem a deixa eu arrumar direitinho aqui pra gente, ó, língua portuguesa, né? A segunda matéria é História e Geografia do Tocantins, certo? Então eu tenho aqui como matéria número 2, História e Geografia do Tocantins. A terceira matéria, Matemática e Raciocínio Lógico, certo? E a quarta matéria, da parte de conhecimentos básicos, é Legislação do município de Palmas. Beleza. E eu tenho a matéria específica do meu cargo. Então, no nosso exemplo aqui, eu já posso tirar Legislação do SUS e eu vou aqui para História e Geografia do Tocantins. Eu acho uma matéria simples, eu acho uma matéria fácil. Então, para mim, tanto a pessoa que está iniciando como a pessoa que está avançado, tem que fazer o quê? Tu dá uma leitura rápida em material resumido, tu gasta 1 ou 2 dias para fazer isso, não perde tempo com aula e depois já cai para a resolução de questões, tá? Você tem que resolver questões de todas as bancas e também questões elaboradas pelos professores. Compreendam, meus queridos? A gente não tem muitas questões da banca Copes, então por isso que é importante a gente adotar essa estratégia de ouro, essa estratégia hardcore, de você fazer todas as questões que aparecerem, tá bom? Porque assim você vai conseguir enriquecer ali o seu gabarito, o seu cabedal de questões e fazer o máximo de questões possíveis. Belezinha? Então, História e Geografia eu acho uma matéria bem simples para você estudar. Agora, veja bem, a próxima matéria já tem um probleminha maior aqui, que é Matemática e Raciocínio Lógico, que é a nossa matéria número 3. Em relação à Matemática e Raciocínio Lógico, eu tenho uma visão igual de português, cara. O que acontece aqui? Se tu é iniciante, não tem para onde fugir, tu vai ter que assistir videoaula, beleza? E aí você vai fazer o quê? Resolver questões e revisar. Se você for avançado, mesmo esquema. Tá parado? Dá uma lida nos teus materiais. Logo depois tu já parte para a questão e revisão, tá? E se você não tiver parado, se a pessoa não tiver parada, já parte para questões com revisão. E é assim que funciona aqui nessas matérias que a gente acha difícil. A gente abre a sessão e vai para videoaula e não para aula, porque a videoaula é mais rápida do que a aula, certo? Ela é mais otimizada, é mais fácil você otimizar seu tempo, você tem um melhor rendimento através da videoaula. Agora outra coisa, quando a gente vai estudar a legislação do município de Palmas, tanto o iniciante como o avançado, leitura da lei seca, beleza? Esquematizada aí, leitura da legislação ou leitura da legislação esquematizada, mais resolução de questões. Assistir aula somente naqueles pontos que você tem dificuldade. Então, estou com dificuldade para entender um conceito jurídico, uma coisa ou outra, beleza? Eu procuro ali aquele tópico na internet, vou lá e assisto tranquilo, beleza. Agora, veja bem, assistente administrativo. O que vai acontecer em assistente administrativo? Provavelmente, você não vai conseguir encontrar um material específico, né? Isso aqui se aplica a todos os cargos. Você não vai conseguir encontrar um material específico para tudo isso. Entendeu? Porque são coisas separadas, ó. Olha só, aqui é noção de administração geral. Então talvez você vai ter que encontrar um material sobre administração geral. Aqui é documentação, tu vai ter que encontrar um material de documentação. Aqui é arquivo, você vai ter que encontrar um material específico para arquivo. Então pode ser que você tenha que adquirir materiais separados, certo? É a coisa mais normal. Gestão de pessoas também, a administração de materiais também. Pode ser que tu ache um material completo com tudo isso aqui, ó. Mas na hora que chegar aqui na parte 6, já é direito constitucional. Aí tu vai ter que achar um material para direito constitucional, certo? E aí quando você chega aqui, ó, olha só, item 6. Item 7 já é direito administrativo. Tu vai ter que achar um material para direito administrativo.
Beleza? Então, o que eu quero que você compreenda é que a parte específica ela engloba mais de uma matéria. E talvez você não vá encontrar isso aqui tudo. E o concurseiro iniciante fica querendo encontrar tudo junto. Aí fica ali, compra o cursinho tal, compra a apostila tal. Será que funciona? Quando na verdade ele tem que fazer o quê? Vai ter que estudar um por um aqui desses conteúdos, porque são conteúdos diferentes. Beleza? Então o que eu te aconselho aqui, ó? Cara, estuda item por item. Entendeu? Para cada item desse, você vai definir como é que vai ser a sua estratégia de abordagem. Fui lá na internet, tentei achar um resumo, não consegui, vou assistir uma videoaula. Noções de documentação, fui lá na internet, tentei achar um resumo, não consegui, posso tentar assistir a videoaula. E você vai definindo ali como que vai ser a metodologia de abordagem a depender do que você encontrar, tá bom? Aí olha só, galera, como é que funciona o estudo dessa parte aqui? Gente, você pesquisa item por item no edital. Essa parte teórica que é conceitual, você procura um resumo, se não encontrar um resumo, videoaula, e vai resolver questões de qualquer banca, tá bom? Ou aquelas elaboradas pelos professores. Muitos cursinhos têm questões elaboradas pelos professores, você pode utilizar essas questões, como por exemplo, o Gran Cursos, ele faz simulados. Quando ele faz simulados, as questões que os professores elaboram nos simulados inéditos ali, são questões inéditas, novas, ficam disponíveis para você na plataforma do aluno. Então você pode utilizar, por exemplo, esse recurso. Ou até mesmo um colega teu que está fazendo um cursinho, de repente ele conseguiu ali uma bateria de questões, ele te passa, tu tira cópia, ele te passa pelo PDF, enfim. Certo? Em relação às questões da banca Copesi, é muito importante a gente lembrar que você pode resolver questões da banca Copesi e outras de bancas parecidas, tá? Só que quando você vai resolver questões, existe um pilar, que é o pilar da otimização de tempo. Você precisa ganhar tempo na procura. Então, olha só, ficar procurando em provas antigas, às vezes é muito desgastante, porque o assunto está desatualizado, não está organizado da forma como você precisa, então você gasta muito tempo garimpando, certo? Dependência. Você precisa parar de ser dependente de um professor te fornecer aquelas questões. Tu precisa aprender a pegar essas questões sozinho. Resolução tem que ser uma resolução prática, um lugar onde eu clico eu já tenho aquela resolução. E a melhor forma de fazer isso é através de quê? De questões comentadas. Tem os comentários, você lê os comentários e aprende através da leitura dos comentários. Então, a melhor solução para mim é a plataforma de questões. Você assina durante só o tempo que você está estudando para a prova. Não precisa adquirir o plano mais caro para você ter que ficar assinando 1 ano, 2 anos. E o que eu te aconselho hoje é escolher entre que concursos ou Tec Concursos. São 2 plataformas, 2 sites que têm esse serviço. Beleza? Quando você for resolver, você resolve na plataforma de questões, porque lá eu consigo filtrar por banca, por data, né, por ano, consigo filtrar por assunto. O mais importante para a gente nesse concurso público é conseguir filtrar por assunto. Como não tem muitas questões da banca Copesi, eu não filtraria por questões da banca Copesi. Eu filtraria por assunto, né, eu colocaria a matéria, coloco o filtro por matéria, coloco o filtro por assunto, jogo lá, ele vai me trazer as mais recentes e sairia resolvendo ali questões daqueles assuntos que eu escolhi dentro daquela matéria. Beleza? Então, quando você for resolver questões, dica, resolve todas da Copesi, porque tem poucas questões da Copesi, então você já vai estar ali trabalhando em cima do perfil da banca. Além disso, você vai lá e faz a leitura das justificativas. A leitura das justificativas são as leituras, é a leitura do quê? Dos comentários de outros usuários, de outros concurseiros que estão na mesma situação que a sua. Quando as pessoas que estão estudando na mesma situação que a sua, ele sabe que é muito conteúdo e ele precisa bolar estratégias para memorizar. Então, o que o outro concurseiro faz? Ele geralmente vem com 90% das vezes, vem com comentário sintético e com algum macete para você memorizar. Que é diferente do comentário do professor, que geralmente é muito grande, muito extenso, a gente precisa otimizar tempo. Então, quando você está resolvendo questões dentro da plataforma de questões, você vai lá, procura o comentário de outros usuários, tem como você filtrar pelos comentários mais curtidos, ou seja, outras pessoas estavam resolvendo aquelas questões, curtiram aquele comentário e o consenso, né? As pessoas chegaram a um consenso que aquela resposta foi a melhor resposta e você lê aquela resposta,
que é a resposta excelente. Em último caso, não tem comentário de aluno, ou tá muito difícil para entender, tu pode ir pro comentário do professor. Não é que o comentário do professor seja ruim, mas é porque geralmente o comentário dos professores são mais longos e a gente precisa focar em otimização de tempo, porque em concurso a gente sempre tem essa briga, né? É muito assunto pra gente ver no período curto ali de tempo, certo? Videoaula, cuidado, nem sempre você precisa de videoaula. Então deixa para as matérias que você não está conseguindo aprender lendo, porque você gasta tempo demais com a aula e você precisa gastar seu tempo fazendo o quê? Memorizando, repetindo, relendo aquilo que você já estudou, tá bom? Então não é que a videoaula seja ruim, mas ela precisa ser um recurso muito bem pensado. Não é atualmente a gente não estuda mais para concurso que nem antigamente, que para tudo você coloca videoaula. Beleza? E aí trago uma sugestão de cronograma semanal. Olha só, aqui no nosso edital nós temos 5 matérias. Então, segunda a sexta, beleza, forma de organização simples, fazendo o básico bem feito, sem firula, sem perfumaria, de uma forma tranquila de ser executada. Olha aqui, galera. Segunda-feira, LP, língua portuguesa. Terça-feira, História e Geografia do Tocantins. Beleza? Quarta-feira, matemática e raciocínio lógico. Quinta-feira, legislação de Palmas. Sexta-feira, parte específica, né? E falando de legislação de Palmas, né? Na verdade, nós já abordamos aqui. Pensei que a gente não tinha abordado, mas já abordamos. E legislação de Palmas, quinta-feira, e parte específica, né? Por exemplo, a parte assistente administrativo, sexta-feira. O que eu faria para estudar? Forma de estudo simples, focando no TQR. Lembra o TQR que eu falei para você? Teoria, questões e revisão? Então, faria assim, ó. 50% do meu tempo eu utilizaria para fazer a teoria, estudar a teoria. Os outros 50% do tempo eu iria utilizar para resolver questões. Então, deixa eu separar, porque nós temos aqui duas execuções, duas tarefas, na verdade, que devem ser executadas. E eu tenho aqui a segunda a sexta. Então, para todas essas matérias, eu faria a mesma coisa. Se eu tenho 3 horas de estudo por dia, 1h30 de teoria e 1h30 de questões. Beleza? Faria isso para todas as matérias. Metade do tempo teoria, metade do tempo questões. Já quebraria alguns paradigmas. Primeiro paradigma, menos tempo para resolver questões. Não, utilizaria o mesmo tempo. Outro paradigma, quem está iniciando não resolve questões. Não, resolveria mesmo para errar, porque eu já preciso me adaptar ao perfil da banca, já preciso entender como é que a banca cobra, já preciso entender quais são as palavras que a banca utiliza. A gente está falando de um concurso público com edital aberto, então não dá para a gente ficar pensando que a gente vai ter um tempinho para cada coisa. Não, a gente precisa otimizar e usar o recurso tempo da melhor forma possível. Sábado e domingo faria minhas revisões. Professor, posso fazer de outro jeito? Pode, tu pode fazer revisão só sábado, se você quiser. Você pode, se você tem seu tempo livre, você pode colocar 2 matérias juntas aqui. Por exemplo, tu fala para mim, professor, né? Vamos supor que você quer adequar o seu cronograma de acordo com o seu dia a dia, de acordo com as suas necessidades. Isso aqui é só uma base para você, é um exemplo. Mas, por exemplo, professor, eu achei matemática e raciocínio lógico pequeno. Então, sabe o que eu estou pensando em fazer, professor? Estou pensando em colocar História e Geografia no mesmo dia que matemática e raciocínio lógico. E aí meu cronograma vai ficar assim, ó. História e Geografia na terça, junto com raciocínio lógico e matemático. E aí eu vou mudar isso aqui, ó, e vou deixar assim, ó, professor. Legislação específica vem para legislação de Palmas vem para quarta. A parte específica do meu conteúdo eu vou estudar na quinta e na sexta, porque é muita matéria. Eu vou estudar na quinta e na sexta. Beleza, professor? Pode ser assim? Pode, tranquilo, porque você adapta de acordo com as suas necessidades. Mas, inclusive, você pode fazer isso aqui se você quiser. Professor, olha só o que eu acho aqui, ó. Eu vou deixar a língua portuguesa num dia, história, geografia, raciocínio lógico no outro, legislação de Palmas no outro. Vou deixar a parte específica para quinta e já vou começar a revisar na sexta, porque domingo eu gosto de descansar. Eu não vou estudar no domingo. Domingo vai ser meu dia de descanso. Pode fazer assim? Pode. Isso aqui é só um exemplo. Mas eu estou trazendo para você que no teu cronograma ele tem que ter teoria, tem que ter questões e tem que ter revisão. Beleza? É isso. Você adapta da forma como você achar melhor, né? Só para exemplificar, olha aquele outro exemplo que eu dei assim que eu comecei a falar, né?
Professor, eu quero revisar só no sábado. Posso? Posso. Utilizo meu domingo para descanso, tá? Então a gente tem aqui essa base. É a base normal aqui, né? Que eu utilizo 50% do meu tempo para teoria, 50% do meu tempo para questões e deixo aí alguns dias da semana para eu revisar. Só que essa revisão também eu faço uma sugestão para você que ela seja mais assertiva, no sentido de você adotar uma revisão como se você fosse experiente. E olha só, aí você vai ter a parte principal da revisão, que é o tanque de guerra. Tu tem que fazer, pode cair céu, cair o mar, cara, chover, relampejar, beleza? Relampegar. Pode acontecer o que acontecer, ó. Primeira coisa que você vai fazer na sua revisão, refazer as questões que você errou. É o famoso caderno de erros. Tem que focar nos seus pontos fracos. O teu crescimento vem quando você foca naquilo que você tem dificuldade. Outra coisa, reler os artigos de lei que eu percebi que são cobrados em prova. Quando a gente está fazendo questões, a gente percebe que tem partes que são de lei que são mais cobradas nas provas. Então, tu está fazendo questão, você viu que aquele artigo 10º, inciso 1 foi cobrado. Artigo 9º foi cobrado. Então, você anota esses artigos para que na hora que você for revisar, você fazer uma releitura desses artigos. Então, olha só o que eu fiz na minha revisão. Repito as questões que eu errei e reli os artigos mais cobrados. E eu também vou reler o meu material, né, que é o meu caderno, o meu resumo, naqueles pontos que eu percebi que são cobrados em prova. Então, tu tá fazendo uma questão. Aí, de repente, você foi lá e foi ler a justificativa. Caramba, a justificativa dessa questão é aquele comentário, é aquela parte do material que eu vi anotada. Então, tu vai lá no material, aí tu faz uma anotação assim, ó, foi cobrado. Eu coloco o nome da banca, Sebrasp, Copese, FCC, certo? Sesgran Rio, coloca o nome da banca, porque quando você bater o olho, você sabe que foi cobrado. E aí, na tua revisão, tu revisa aquilo que caiu na prova, que tá lá no teu material, naquela revisão dos assuntos que você estudou naquela semana. E depois que você terminar o tanque de guerra, tem a revisão acessória, que é o quê? Tu pega o teu material teórico e vai lendo ali o que dá, né? Vai avançando, vai lendo pontos que você não leu, até onde você conseguir dentro do seu tempo, sem se cobrar muito, porque muitas vezes a gente não consegue ler tudo, mas você fez a parte principal, beleza? Então, galera, na minha opinião, isso aqui é uma, né, existem várias outras estratégias de estudo, mas isso aqui é uma forma de estratégia, é uma forma de estudo simples, onde a gente faz o feijão, olha só, né? É aquela velha história, feijão, nós vamos fazer aqui o feijão com arroz bem feito, ou seja, se a gente faz o básico, não tem como dar errado. E para você que vai fazer esse concurso público, eu preparei um combo de estudos das matérias da parte básica ali dos conhecimentos gerais. Nesse combo, a gente tem um resumão de língua portuguesa, como você pode ver aqui, ó. Aí, ele funciona basicamente assim, aqui tem o índice, e aí você vem aqui para essa parte que ele é todo esquematizado, colorido, organizado, com tabelas, para te ajudar aí no entendimento, certo? Com vários macetes, daquele jeito que facilita a vida do concurseiro. Raciocínio lógico também, a gente tem aqui o nosso livro, o nosso e-book, todo arrumadinho, cheio de esquema, para facilitar o seu entendimento também, de forma que você entenda de forma fácil. Nós temos também o resumão de geografia do Tocantins, da mesma forma, todo esquematizado, feito com base em questões de prova, para a gente poder saber e estudar aquilo que é mais cobrado também. O de história do Tocantins, da mesma forma, o índice, todo esquematizado, bonitinho aqui para você, certo? Além disso, a gente tem o e-book de Lei Orgânica do município de Palmas, com a lei orgânica toda esquematizada também, para poder te ajudar nos seus estudos, tá vendo? E junto com o e-book da lei orgânica esquematizada, tem também o e-book de questões comentadas com 150 questões de lei orgânica para você responder, ó. Tem a questão e a justificativa falando por que tá certo, por que tá errado ali, para você conseguir estudar. Porque a gente sabe que essas questões são muito escassas no mercado, praticamente não existem questões de legislação municipal. Da mesma forma, eu fiz com o Estatuto dos Servidores, ó. Nós temos o Estatuto dos Servidores esquematizado, beleza? Para facilitar seu entendimento. Então ele vem aqui todo organizadinho para facilitar seu entendimento, cheio de macetes, esquemas. E a gente também tem um e-book com 117 questões comentadas aí
para te ajudar a estudar, afinal são questões escassas também, da mesma forma como a lei orgânica. E para você fazer a sua compra é bem fácil, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Um abraço e até os nossos próximos vídeos.